tarde, meus amigos, internautas. Eu gostaria aqui de deixar uma palavra sobre como ser um homem de Deus, como ser uma pessoa que está no centro da vontade de Deus. Bom, vemos na pessoa do Senhor Jesus o maior exemplo de todos, um exemplo de um filho que desceu do céu, filho do Deus Todo-Poderoso, para salvar toda a humanidade. Embora muitos falem da pessoa do Senhor Jesus, embora tenhamos uma consciência plena que só através de Jesus há a salvação, muitos não têm se desligado do mundo para estar com Jesus. Muitos não têm renunciado às coisas deste mundo para estar no propósito de Deus. E o propósito de Deus é levar a humanidade para o céu. A renúncia é algo pessoal. Ela não é ligado ao coletivo, ou seja, eu tenho que renunciar às coisas do mundo, eu tenho que renunciar ao pecado, às coisas que não são agradáveis aos olhos do Senhor. Então eu gostaria de tratar aqui neste momento, nesse pequeno espaço de tempo, para trazer uma palavra para a sua vida, para que haja um entendimento sobre o que é renúncia. Então lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 23 ao 26 e o 14 ao 33, vamos fazer uma pequena reflexão neste texto, para que possamos entender o que é realmente renunciar às coisas materiais, o que é renunciar ao meu eu, o que é renunciar às coisas deste mundo, renunciar aos interesses pessoais que são nossos e dos outros. Temos que estar no centro da vontade de Deus. Para que possamos entender isto, temos que nos esvaziar de nós mesmos e nos encher do Espírito Santo, o Consolador, aquele que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pediu ao Pai antes de subir aos céus. Antes de ser levado às alturas, o próprio Jesus falou com o Pai e disse que os meus escolhidos não venham ficar órfãos. Ou seja, meu Deus, deixa o Espírito Santo, o Consolador, para guiar os meus escolhidos. As pessoas descrentes ouvem o Evangelho e muitas delas entendem que ele é a verdade de Deus para a salvação. Entretanto, a natureza humana decaída por causa do pecado resiste em aceitar Cristo como Salvador, em virtude de ter que abrir mão de seus próprios interesses, dos prazeres efêmeros, das amizades, da opinião dos parentes, dos amigos, que são contrários a uma decisão tão séria, que implica mudar completamente a maneira de ser, de viver, de pensar e de agir. Pensamos um pouco. Hoje vemos que Jesus foi bastante incisivo com relação à renúncia, como fator indispensável para que alguém seja seu discípulo. A renúncia é a base para o verdadeiro discipulado cristão. O autêntico discípulo de Cristo, que pretende segui-lo sem restrições, reconhece para que servi-lo integralmente deve estar desprendido de tudo que representa embargo e plena comunhão com o seu Senhor. Ninguém pode entrar no caminho que leva à realização em Cristo sem renúncia. A verdadeira vida e felicidade consiste no abandono dos nossos próprios caminhos, para vivermos em comunhão com Jesus, conforme o ensino de sua palavra. O crente que abre mão de tudo por amor a Cristo,
descobre que entrou na vida e que a vida é de fato. E o que é renúncia? Renúncia quer dizer ato ou efeito de renunciar. E renunciar significa não querer, rejeitar, recusar, deixar voluntariamente a posse de algum bem e de alguma coisa. Entenderemos a renúncia no sentido da pregação de Jesus, significando a voluntariedade em abrir mão dos próprios interesses e da própria vida, a fim de segui-lo fielmente. É preciso que tenhamos em mente que a renúncia do seguidor de Cristo não é um ato de alienação inconsequente, gratuito, sem propósito. Pelo contrário, quando alguém abre mão de si próprio para entregar sua vida ao senhorio de Cristo, faz isso porque foi conscientizado pelo Espírito Santo de que terá algo infinitamente melhor para a sua vida. Existem algumas características que devemos observar quando se trata de servir a Jesus. Temos que ter vontade. Jesus respeita a vontade da pessoa. E essa é uma das impressionantes características de seu relacionamento com o homem. Em sua pregação ele disse: se alguém quer vir após mim, ele não impôs sua vontade sobre os sentimentos dos pecadores. Quando ele diz, se alguém quer vir após mim, ou seja, você está sendo voluntário, você está se dispondo a seguir a Jesus. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, na parte A, fala sobre esse texto. Nas Escrituras vemos este traço de sua personalidade. Numa festa em Jerusalém, dentro do templo, ele disse: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Na carta à igreja de Laodiceia, Jesus escreveu: eis que estou à porta e bato. Jesus não empurra portas, não força a vontade humana, é preciso segui-lo voluntariamente. Vemos nessa expressão bíblica que trata de uma renúncia pessoal. Temos que ser voluntários, não de uma forma condicional, ou seja, porque eu vou receber algo da parte de Deus, mas é incondicional. Servir a Cristo é se esvaziar, é o nosso eu, ele não fazer mais parte do propósito. O nosso eu agora está fora de questão. Temos que renunciar a si mesmo. Renunciar a si mesmo quer dizer negar-se a si mesmo. Jesus disse: negue-se a si mesmo. E isso não é fácil. A natureza humana, após a queda, tornou-se egoísta, insensível, individualista, personalista. O eu tornou-se uma espécie de Deus. Poucas pessoas conseguem romper com a natureza carnal, a fim de renunciar a si próprias e darem lugar a Deus. Renunciar a si mesmo, dando lugar a Deus. Lá em Lucas, no capítulo 8, versículo 4 ao 15, vemos que uma parte da semente caiu entre os espinhos, e Jesus explicou que são aquelas que recebem a palavra com alegria, mas depois são sufocadas com os cuidados, as riquezas, os deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. A natureza humana, mesmo a do cristão, tende a acomodar-se à velha vida, aos velhos costumes, mas para ser discípulo de Jesus, é imprescindível renunciar às práticas antigas e más.
uma vez aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador, é necessário entender que não pode mais praticar as mesmas coisas que antes. É viver uma nova vida, é ter uma consciência plena que Jesus, ele vai estar comigo e com você até os últimos dias. Temos que ser fiéis ao Senhor, renunciar bens, pai, mãe e amigos, como está lá em Marcos capítulo 10, versículo 28 ao 30. Um jovem rico entristeceu-se por Jesus ter lhe dito que deveria vencer tudo o que tinha para segui-lo. Pedro então disse: eis que nós tudo deixamos a te seguirmos. Notemos que aqui não há um ensino impositivo, no sentido de que não há ninguém que fazendo isto tenha prejuízo, mas que será recompensado tanto nesta vida quanto na porvir. Na realidade, o que Jesus não aceita é que alguém ame ao pai, a mãe e os filhos mais do que ele. Querido, minha querida, não é fácil. Muitos estão aí se debruçando no evangelho que não é o evangelho que Jesus deixou para conosco. Estão se envolvendo em determinados conceitos antibíblicos. A Bíblia, ela tem que estar no nosso coração. Ela tem que estar dentro de nós, a palavra do Senhor. E não o mundo estar inserido na palavra do Senhor. Temos que tomar a cada dia a nossa cruz. Tome cada dia a sua cruz e siga-me, disse o Senhor, lá em Lucas capítulo 9, versículo 23. Só toma a cruz quem já decidiu seguir a Cristo. Tomar a cruz significa renunciar ao seu próprio eu e viver segundo a carne, segundo a nossa própria vontade, e de bom grado sofrer por amor de Cristo. E isto acontece com todo crente fiel, sincero, humilde e obediente. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Olha, Jesus, ele não lhe prometeu uma vida fácil. Jesus não disse que seria fácil andar nos seus passos. Lá no Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada é tudo. Temos que ter essa consciência plena que o nada de Deus é tudo. Não vai faltar a tristeza, o desânimo, a angústia. Não vai faltar a perseguição. Mas não desanime, continue em frente, siga em frente, sirva a Jesus. Não tenha medo. A cruz incluiu aflições, tribulações, perseguições, de modo claro e explícito. Não tenha medo. Você tem que perder alguma coisa para estar com Jesus. Servir a Jesus é dizer: estou renunciando, eu estou perdendo para ganhar. Ganhar o quê? Ganhar a salvação, a comunhão plena com Deus, para que no grande dia o Senhor possa trazer para você a sua coroa.